A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. De volta para o nosso compromisso, para aquela palavra que o Senhor coloca no meu coração e eu trago aqui para compartilhar com vocês. E desde já, se você é novo no canal, eu já peço que você se inscreva, que você curta, comente, compartilha, que você ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube entender que você gosta do conteúdo e ele poder passar também, entregar para outras pessoas. Amém? E nós hoje vamos falar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, a começar do versículo 28. O quanto é importante o assunto, o quanto é importante que a gente se coloque na disposição do Todo-Poderoso para aquilo que Ele queira usar. Às vezes Ele quer nos usar em alguma coisa e a gente duvida, a gente se esconde, a gente se esquiva. Eu estou falando do chamado de Deus. O chamado de Deus. Aquele que você sabe que foi o Senhor que chamou. Porque tem uns que não tem como duvidar. Não é verdade? Tem esse mesmo que nós vamos ler aqui. Não tem como duvidar que não seja o Senhor que está falando. E aquele que o anjo não aparece para você para dizer, que é o homem quem vem e fala, você ora a Deus, você pergunta, você apresenta a causa, você pergunta e Deus com certeza, Ele vai abrir o seu entendimento, Ele vai lhe mostrar, Ele vai lhe responder se é Ele ou não quem está chamando. Amém? Então nós vamos ler Lucas 1, começando do versículo 28, que diz assim: E aproximou-se dela o anjo, disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Jesus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Glória a Jesus. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Glória a Deus. Nós vemos aqui essa passagem muito conhecida do anjo quando se apresenta a Maria para dizer a ela que ela seria a mãe de Jesus, que ela ia conceber, ia dar luz a um filho, que esse seria a obra do Espírito Santo. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui? É para o comportamento de Maria. Como Maria se comportou diante do anjo do Senhor? Qual foi a atitude dela em saber que Deus a estava chamando? Que Deus tinha escolhido ela para aquele propósito, para aquela causa. Como ela se comportou? O que é que eu quero dizer? Aquilo que eu já iniciei falando. Hoje, nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, Ele está procurando pessoas que queiram ser usadas, que estejam na brecha, à disposição dEle, para que Ele possa. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente se esconde, a gente duvida do chamado, a gente acha que aquilo não é para nós, ou a gente tem medo do peso, porque é um peso. Fazer as coisas para Deus não é de qualquer maneira. Você pode até querer fazer de qualquer maneira, mas não vai servir. Ele não quer de qualquer maneira. Para Ele tem que ser muito bem feito, de coração. Deus não quer nada que você faça para se aparecer ou para mostrar para alguém que você está fazendo. Deus quer que seja de dentro para fora, do seu coração, diretamente para Ele, sem ter nada, sem querer nada em troca. Uma entrega genuína de sua parte, de minha parte. É assim que Deus quer. Mas voltando aqui para Maria, como ela se comportou. Muitas vezes a gente não se comporta dessa forma. A gente até perde de ganhar, porque a gente fica se esquivando.
Deus nos chamando e a gente, eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sou. Você não pode, não tem, não é, realmente. Não está errado, não. Mas aquele que está te chamando, ele pode, ele é e ele tem. Então, o que a gente tem que fazer? Se colocar só na posição de ser usada, porque é um privilégio. A gente não tem que ter medo. Faz parte o medo, somos seres humanos e é algo muito valioso. As coisas de Deus não é brincadeira, como já falei. Mas devemos estar na posição para que a gente não perca a nossa bênção. Ele quer nos usar. Ele conta contigo, ele conta comigo. A gente vai fugir e fomos chamados para quê? A gente foi chamado, não foi para servir? Nós fomos chamados para levar o ID de Cristo. Nós fomos chamados para ser usados por Deus. Então, o que é que eu estou fazendo da minha vida na casa do Senhor se eu nada quero fazer? Sou só adoradora. Deus quer mais de você. Deus quer sua adoração, tá certíssima. Certíssimo. Mas Ele quer mais de você. Muitas vezes Ele quer de você porque Ele sabe que você pode dar e você fica se escondendo. Não falo só de você, falo de mim, falo de nós. É nosso hábito, é nosso costume. A gente acha que não pode. Mas aquele que chama é o que capacita, é o que se responsabiliza. Ele não está chamando, é com Ele. O chamado é com Ele. Nós precisamos estar apenas na posição. Então Maria, quando recebeu o anjo, qual foi a dúvida de Maria? A única dúvida de Maria: como pode ser isso? Se eu nunca conheci um homem, ou seja, eu nunca tive relações com um homem, como é que eu vou conceber um filho? Ou seja, a dúvida de Maria é uma dúvida plausível, era algo que fazia sentido, tanto que o anjo respondeu claramente que ela não se preocupasse, porque o que ela ia gerar, o que seria gerado dentro do ventre dela, não seria pelo homem, e sim pelo Espírito Santo de Deus, que o cobriria, sua sombra, e ela conceberia e daria à luz a um filho. Explicou, e qual foi a atitude, qual foi a reação dela? Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Não pestanejou, não titubeou, não pensou, não duvidou, simplesmente perguntou algo que qualquer um perguntaria. Mas não duvidou. Aí a gente vai lá para Gênesis e vemos a diferença de Sara. Sara riu quando o anjo disse que dali a um ano ele voltaria e Sara daria à luz a um filho com Abraão. Já fiz um vídeo até falando sobre isso aqui, se eu não estou enganada. Ela riu e foi repreendida pelo anjo por ter rido. Porque riu. Ela teve tanto medo que negou. Não, eu não ri. Ele se riu, sim. Se riu. Ou seja, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Lá ele perguntou, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E aqui, na passagem de Maria, ele responde, porque para Deus não há nada impossível. Lá, como ela duvidou, ele perguntou, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou a ela, né? Aqui, ele confirmou. Como Maria não duvidou, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Falando, se referindo à questão de Isabel, que também estava grávida, que também iria dar à luz. E Isabel já era de idade. E estéril. Ainda tinha isso, estéril. Mas já estava grávida no 6º mês de gravidez. Prima de Maria. E a diferença entre Maria é muito mais difícil para Maria do que para Sara. Sara tinha tudo para conceber um filho. O que é que ela não tinha mais? O costume das mulheres, como ela disse, né? Ela não tinha mais as regras, as chamadas regras. Era de idade, claro. Mas estava mais fácil do que uma moça que ainda era virgem, que não tinha nem o homem para gerar. Tinha, mas era noivo, não podia, ainda não era casado. Então para Maria era muito mais difícil, com certeza. Mas ela não viu dificuldade. Deus está dizendo, está dito, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim, faça como o Senhor quiser. Então, ela foi bem-aventurada. É isso que eu estou dizendo, que a gente possa estar sempre na posição de sermos chamados para sermos usados por Deus, quando Deus quiser usar, obviamente. Ele não está usando qualquer um, e Ele pode nunca querer usar você nem a mim, mas estou dizendo, quando Ele quiser usar, que a gente não duvide, que a gente não tenha medo, que a gente não se esconda, porque as bênçãos de Deus na nossa vida é maravilhoso. E Deus, Ele cuida dos seus, Ele sabe a quem Ele chama. Ele chama, Ele envia, Ele cuida
Ele capacita, Ele toma conta. E para nós é um privilégio. Então, não despreze o chamado de Deus na tua vida. Não despreze o dom que Ele está vendo em ti. Que Ele quem deu, obviamente. Se Ele está te chamando, alguma coisa você tem para dar a Ele. Amém? Então que possamos ficar com essa palavra da parte do nosso Deus. Que possamos estar sempre à disposição do Todo-Poderoso para aquilo que Ele queira nos usar. Sabendo que nós não somos ninguém, nem temos nada, mas Ele é tudo e tem tudo. E Ele vai nos dar à medida que Ele queira nos usar para alguma coisa. Ele vai nos capacitar. Não vai jogar a gente à toa, sem saber o que fazer. Nunca na vida, né? Então eu agradeço a presença de vocês aqui em mais um vídeo. Já convido para o próximo, no nome de Jesus. E desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Amém? Saiba que a presença de vocês aqui comigo, no canal, principalmente se você se inscreve, é muito importante. E Deus o abençoará grandemente. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo.